Sabe, no nosso mundo, que está cada vez mais complexo, existe uma regra bem antiga, mas super poderosa sobre o que é justo. Quem toma as decisões precisa sentir as consequências. Essa ideia que Nassim Nicholas Taleb explora no livro Antifrágil é o princípio por trás do famoso arriscar a própria pele. E hoje a gente vai mergulhar nisso para entender por que essa ideia é tão crucial. E tudo começa com essa pergunta que é fundamental. Quando um especialista, um político ou, sei lá, um executivo erra feio, quem é que arca com o prejuízo de verdade? A resposta para essa pergunta, olha, revela muita coisa sobre como o nosso mundo funciona hoje em dia. O grande problema da modernidade é exatamente essa assimetria. Pensa só, de um lado tem gente que colhe todos os benefícios das próprias decisões. Do outro tem um pessoal que não teve nada a ver com a história, mas que acaba pagando o pato quando tudo dá errado. É uma divisão que gera uma injustiça, assim, profunda. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser assim. Primeiro vamos definir o problema, depois a gente vai classificar quem toma as decisões, analisar o caso mais perigoso, descobrir uma solução que, olha, é milenar e, por fim, aprender uma ferramenta bem prática para o nosso dia a dia. Ok, primeira parte. Vamos direto na raiz do problema. Taleb tem um nome para isso: transferência maligna de fragilidade. É basicamente o ato de passar o risco e o dano para os outros, enquanto a pessoa fica lá segura, só esperando os possíveis ganhos. É como um veneno que vai se espalhando pela sociedade. E aqui a gente vê uma inversão de valores absurda. Antigamente, ser herói significava se expor ao perigo pelo bem de todo mundo. Tipo um guerreiro ou um líder de verdade. Hoje, muitas vezes, o poder está na mão de quem é mestre em evitar qualquer tipo de risco pessoal, deixando a conta para as outras pessoas. Para a gente entender melhor essa dinâmica toda, podemos usar uma estrutura bem clara, uma tríade que classifica as pessoas pela relação que elas têm com o risco que elas mesmas criam. Vamos ver como é que isso funciona na prática. E aqui está a tal tríade. Olha só, na primeira coluna temos quem não arrisca a própria pele. O burocrata, o executivo de uma grande empresa, o comentarista de TV. Eles só transferem o risco. No meio, quem arrisca a própria pele. O artesão que garante o próprio produto, o empreendedor que aposta tudo o que tem. Eles assumem o risco. E na terceira coluna, o que seria o ideal? Aqueles que colocam a alma em jogo, que assumem riscos para o bem dos outros, como os heróis, os santos, os dissidentes. Agora, vamos focar na categoria mais problemática de todas, a da esquerda. Aquela turma que não arrisca a própria pele. Eles operam com uma coisa que Taleb chama de opção gratuita. Se a aposta deles dá certo, eles ganham muito. Se dá errado, outra pessoa paga a conta. É uma aposta sem risco nenhum para eles, mas que tem um custo gigantesco para todo o resto. Isso nos leva a um exemplo perfeito do problema, a síndrome de Stiglitz. O nome vem do economista Joseph Stiglitz, e é uma combinação tóxica. Primeiro, o especialista não enxerga um desastre que está vindo. Depois, ele até ajuda a causar esse desastre com análises erradas. E aí, depois que a catástrofe acontece, ele aparece dizendo: "Ah, mas eu avisei." Essa citação aqui é a prova do crime, digamos assim. Em 2002, um relatório que Stiglitz ajudou a escrever analisou a Fannie Mae, uma gigante do mercado imobiliário americano. E a conclusão foi essa aí, que o risco para o governo era efetivamente zero. Uma previsão feita lá de uma torre de marfim acadêmica, sabe? Sem nenhuma consequência pessoal para quem escreveu. E o resultado daquela previsão, hein? Aquele risco zero se transformou num prejuízo de mais de 400 bilhões de dólares para os contribuintes quando a empresa quebrou, em 2008. O especialista não perdeu nada. A sociedade pagou tudo. É impressionante. E olha, não é um caso isolado, não. O autor também cita o jornalista Thomas Friedman, que usou toda a influência dele para defender a invasão do Iraque. Para ele, as consequências foram zero. Já para os soldados e para os civis, o preço foi imensurável. É o mesmíssimo padrão. Ganho sem risco. Então, se o problema é essa falta de simetria, qual é a solução? Bom, a resposta não está em nenhuma teoria nova e complexa. Na verdade, ela está numa sabedoria que os nossos ancestrais entendiam perfeitamente. Vamos ver como é que eles restauravam esse equilíbrio? A solução mais antiga e mais direta que a gente conhece vem do Código de Hammurabi, de quase 4.000 anos atrás. A lógica é, bem, brutal, mas a simetria é perfeita. Se um construtor faz uma casa com um defeito que acaba matando o dono, o construtor enfrenta a mesmíssima consequência. Ele é forçado a ter literalmente a própria pele em jogo. E esse princípio não era só da Babilônia, não.
Os engenheiros romanos, por exemplo, testavam as pontes que construíam ficando debaixo delas na inauguração. Teve até uma regra proposta por um político americano, Ralph Nader, que exigia que políticos que votassem por uma guerra tivessem que ter parentes lutando no campo de batalha. Era o puro senso comum da responsabilidade direta. Certo. E como a gente pode aplicar essa sabedoria antiga nos dias de hoje? Na prática, como avaliar se um conselho é confiável num mundo que está saturado de informação? Pois é, existe um teste decisivo para isso. A ferramenta mais poderosa é simples e direta. Ignore as palavras, ignore as previsões. Foque na ação. A pergunta certa não é qual é a sua opinião. A pergunta certa é o que você tem ou não tem no seu portfólio. É o portfólio que vai revelar o verdadeiro comprometimento de alguém. A lógica por trás disso é bem clara. Palavras são baratas. Elas podem ser escolhidas a dedo para contar qualquer história, principalmente depois que os fatos já aconteceram, né? Mas as ações, os investimentos, as decisões que envolvem risco pessoal, essas não dá para falsificar. Elas mostram onde a crença da pessoa realmente está. E assim a gente termina com uma ferramenta para a vida. Da próxima vez que alguém der uma recomendação financeira, uma previsão política, um conselho de carreira, vale a pena parar e fazer essa pergunta. A resposta vai separar quem só fala da boca para fora da verdadeira convicção. E mais importante, vai proteger todo mundo daquela tal transferência maligna de fragilidade.